Inclusive, as decisões mais polêmicas do Alexandre de Moraes nessa questão aí do golpe, elas passam pelo referendo ou da primeira turma ou às vezes até do pleno. Então não é ele sozinho, mas tentam individualizar para parecer que é uma perseguição do Xandão. Mas não é só ele. E ontem à noite o Lula reuniu ministros do STF. Ele queria ter reunido os 11. Não conseguiu todos, mas conseguiu a maioria. Nem Conseguiu todos seis. Seis assinaram uma estavam lá. carta, né? 6 dos 11 estavam lá ontem. E nem todos assinaram a carta em apoio ao Alexandre, porque viram nessa carta um confronto contra um outro governo e não achavam que era atribuição do STF, por uma questão institucional. Agora, estão do lado do Alexandre. Mas aí os bolsonaristas, claro, mau caráter que são, já estão espalhando só a manchete. Alexandre não conseguiu a maioria das assinaturas, enfim, da adesão nessa carta, que teve uma carta em apoio aí. E aí tentam mandar só a manchete. E também, se mandarem o texto inteiro, não vão ler, porque estão acostumados a se comunicar só por meme. E aí ele lê a manchete e fica imaginando, não estão com Alexandre de Moraes. Uns amigos meus bolsonaristas, que eu até testo com eles, né, como é que tá o dia de fake news, que eles sempre estão mandando as mentiras. Eles estavam nessa, né, discutindo que o Alexandre não tinha apoio, porque só tinham lido a manchete, a própria matéria explicava que, na verdade, era por uma questão institucional que não tinham assinado. Mas é isso, o Alexandre está com a maioria, o STF está do lado dele, o Brasil está do lado dele, as pesquisas mostram isso. Inclusive, as pesquisas mostram que o Brasil acredita que Alexandre acertou ao colocar a tornozeleira no Bolsonaro. Então, o Alexandre está tendo respaldo também nessa questão das medidas cautelares que ele impôs ao Jair Bolsonaro, como a tornozeleira. Essa é a Vamos, verdade. Vamos para cima, que saiu. a gente tem Datafolha, Só, não tem? tem muita coisa. Até aqui, Datafolha, aqui já entrou. São alguns recortes da pesquisa Datafolha publicada ontem e hoje também. 55% concordam com as restrições impostas a Bolsonaro como tornozeleiras eletrônicas e 41% discordam. Isso é uma pesquisa nacional que entrevistou mais de 2.000 e tantos brasileiros em todo o país. Os brasileiros aconselham ao governo, 72% dos brasileiros entrevistados pelo Datafolha, a negociar para tentar convencer o presidente dos Estados Unidos a mudar de ideia. E somente 15% acham que deve o Brasil ir para o confronto, taxando igualmente os produtos dos Estados Unidos vendidos no Brasil. Esse está sendo o caminho que o governo, de fato, está trilhando. Se dizia, não, Lula está provocando o Trump, Lula gosta de debochar, de ironizar, deveria ir pelo caminho da negociação. É pelo caminho da negociação que ele está indo. E não é só porque saiu essa pesquisa, não. É porque é o caminho mais inteligente. E depois porque o tarifaço acabou sendo, vamos dizer, produzirá menos efeitos do que os que se tanto temia antes. Antes se achava que ia ser o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É claro que vai nos causar prejuízo, mas mais grave até do que o tarifaço, que aí é uma decisão soberana de cada país, ou de cada presidente de cada país, mais grave do que isso é a tentativa de intervenção no poder judiciário brasileiro. Isso é que é o mais escandaloso. E isso é que recebeu uma bela resposta hoje do Supremo Tribunal Federal. Opinião sobre a postura de Trump, segundo o Datafolha. Trump está certo ou errado ao pedir que a justiça brasileira pare o julgamento de Bolsonaro? Errado, 57%. Certo, 36%. Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado? Errado. Certo, 45%. Agora temos um babado fortíssimo. É sobre isso que eu gostaria de falar. Babado que veio à luz agora, nessas últimas poucas horas. O Bolsonaro